porque um falso médico é preso em um hospital ao chegar, inclusive, acompanhando a transferência de um paciente. Falso médico. No momento da prisão, o Johnny Teixeira Carreiros, de 38 anos, tentou enganar ali os policiais dizendo que tinha perdido o carimbo. Renata, vamos para mais uma série que o Rio de Janeiro não é para amadores. Renata, conta um pouco mais dessa série para nós. Bom dia, minha querida. Oi, Marcão, mais uma, da nossa série. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. O Johnny Teixeira Carreiros, de 38 anos, foi preso exatamente aqui, nesse hospital de onde a gente fala ao vivo, na Tijuca, zona norte do Rio, por exercício ilegal da profissão e uso de documentos de terceiros. Pois é, Marcão, na hora da prisão, o falso médico acompanhava um paciente que vinha transferido de uma outra unidade médica em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o Johnny cursou medicina fora do Brasil, mas ao invés de fazer a prova do Revalida, que a gente sabe ali que é um procedimento exigido, inclusive, pelo Ministério da Saúde, o que ele fez? Ele e outras 17 pessoas entraram ali num esquema fraudulento junto com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E aí, essas pessoas conseguiram o registro profissional. O CREMERGE afirmou, inclusive, que o registro já foi cancelado exatamente no momento da prisão do Johnny. O CREMERGE, inclusive, estava ajudando aí nessas investigações, mas nós ainda não recebemos nenhuma resposta lá da Universidade Federal da Bahia. O que a gente sabe, pelas investigações que ainda continuam, Marcão, é que dessas 18 pessoas, contando com o Johnny, pelo menos 7 conseguiram, através desse esquema fraudulento com a Universidade Federal da Bahia, então, um registro profissional, isso sem fazer a prova do Revalida. É aquela prova, aquele processo seletivo que a gente sabe que tem que ser feito por estudantes de medicina que cursam a medicina fora do Brasil, e é exigida, então, essa prova do Revalida. Ele não fez a prova, ele entrou num esquema na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, e aí estava aqui, exatamente nesse momento de transferência de um paciente da Baixada Fluminense, aqui para a Zona Norte do Rio, quando recebeu a voz de prisão. Marcão, é mais uma daquelas histórias, daquela nossa série, Inacreditável.com, não é para amadores mesmo, Rio de Janeiro. A gente até fala, a cidade não dá um minuto de paz pra gente, Marcão? Mas é em todos os sentidos, É em golpes, sequestros, tráfico de drogas, crimes dessa natureza que nós estamos mostrando agora, onde um canalha não tem autorização, não tem um registro, não fez a prova do Revalida e atuava como médico. Aí você faz uma pergunta, mas Marcão, por que a secretaria, por que os órgãos competentes não vão atrás realmente para ver a veracidade realmente dos registros dos profissionais? Como você falou muito bem, um esquema feito dentro de uma universidade federal da Bahia. Então eu acredito que agora, na realidade, o que a polícia fez? Prendeu um indivíduo. E agora a polícia vai então fazer o quê? Montar o quebra-cabeça. Para chegar até quem? Até alguém de dentro da universidade que estava então aplicando esses golpes. Que estava então dando esses registros e colocando então lá no sistema da universidade e tal, dando o quê? Dando veracidade, dando autenticidade então no crime praticado. Então tudo isso já está sendo feito pela nossa competente polícia, eu não tenho dúvida disso, e acredito que a casa, Renata, vai cair para muito mais pessoas. Você não acredita também? Vai, certamente vai, Marcão. A gente ainda não teve muitos detalhes da investigação. O delegado ainda não deu muitos detalhes, não forneceu para a imprensa, provavelmente para justamente não atrapalhar esse trabalho de investigação. Vou só chamar a atenção, vou pedir para o Ronald mostrar mais um pouquinho aqui a entrada da unidade, Marcão, que chama muita atenção. É uma unidade de pronto-socorro de cardiologia, São pessoas
cardiopatas, enfim, são emergências ligadas aí a doenças do coração. Então você imagina um falso médico, uma pessoa que, ok, cursou medicina fora do Brasil, mas sem o processo do Revalida, o curso dele não vale aqui em território nacional. E ele estava atendendo pacientes da cardiologia aqui nesse hospital. A Polícia Civil, inclusive, não deu mais detalhes se ele atendia também em qual hospital, na Baixada Fluminense, em outras unidades médicas. Agora, olha o risco para os pacientes, para as pessoas que passam pela mão desse médico. A gente não sabe, né, que tipo de formação que ele teve para atuar dessa forma numa área tão importante quanto a cardiologia. Óbvio, todas as áreas da medicina muito importantes, mas num pronto-socorro de cardiologia, a gente fica assim apavorado, né, Marcão? No mínimo, né? Qual o carinho do senhor para mim? Eu perdi o meu, peguei emprestado. Tá, me dá o carinho do senhor. Usou. Mais alguma coisa no seu bolso? Não. Esse carinho aqui onde é? Esse aí eu enviei da empresa. Johnny Teixeira Carreiros, de 38 anos, cursou medicina na Argentina, mas não obteve a validação necessária para atuar no Brasil. Ele é investigado ainda por trabalhar em clínicas clandestinas para criminosos financiadas pelo tráfico de drogas. Agora será indiciado por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Se condenado, pode pegar até 9 anos de prisão. Vai continuar sendo investigada para saber se eles tinham conhecimento da atuação desse médico sem habilitação, que é pouco crível que não soubessem. O falso médico também foi alvo de outra operação. A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e Minas Gerais nesta quinta-feira. Os agentes localizaram diplomas e históricos escolares falsos de universidades públicas da Bahia, que seriam negociados por até R$100 mil. Segundo a investigação, Johnny e outras 17 pessoas encaminharam pedidos de registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Rio com essa documentação falsa. Alguns conseguiram uma licença provisória, mas depois que a farsa foi descoberta, todos tiveram os registros cassados. Em São Paulo, outro falso médico foi preso por exercício ilegal da profissão. Ele é suspeito de realizar um aborto clandestino em uma clínica na zona leste da capital paulista. Além do procedimento ser contra a lei, o suspeito não tinha registro profissional, que foi perdido há 20 anos por causa de uma série de crimes, incluindo falsidade ideológica. Esta é a 30ª prisão do falso doutor. Além dele, uma enfermeira e a paciente do procedimento foram detidas.